Vamos que vamos, gente. Questão número 2 aí traz um texto dado pela Unifesp, texto do Fernando Pessoa, tá? Um texto teórico dele. E a pergunta é bem ampla, né? Em sua argumentação, o autor estabelece que. Então eu tenho que ler o texto e ver o que ele está estabelecendo nesse texto que já o enunciado me diz que é argumentativo. Olha só, a palavra falada é um fenômeno natural. A palavra escrita é um fenômeno cultural. O homem natural pode viver perfeitamente sem ler nem escrever. Não o pode o homem a que chamamos civilizado. Por isso, como disse, a palavra escrita é um fenômeno cultural, não da natureza, mas da civilização, da qual a cultura é a essência e é o esteio. Está acompanhando a argumentação dele, né? Quer dizer, aprender a falar é uma coisa natural. Tá? Aprender a ler e escrever já é um fenômeno cultural. Pertencendo, pois, a mundos mentais essencialmente diferentes, os dois tipos de palavra, a falada e a escrita, obedecem forçosamente a leis ou regras essencialmente diferentes. A palavra falada é um caso, por assim dizer, democrático. Ao falar, temos que obedecer à lei do maior número, sob pena de ou não sermos compreendidos ou sermos inutilmente ridículos. Se a maioria pronuncia mal uma palavra, temos que pronunciar mal. Se a maioria usa uma construção gramatical errada, da mesma construção, teremos que usar. Se a maioria caiu em usar estrangeirismos ou outras irregularidades verbais, assim temos que fazer. Os termos ou expressões que na linguagem escrita são justos e até obrigatórios, tornam-se em estupidez e pedantaria se deles fizermos uso no trato verbal. Tornam-se até em má criação, pois o preceito fundamental da civilidade é que nos conformemos o mais possível com as maneiras, os hábitos e a educação da pessoa com quem falamos, ainda que nisso faltemos as boas maneiras ou a etiqueta, que são cultura exterior. Você percebeu? Então ele está dizendo, ele começa dizendo, palavra falada e palavra escrita são de natureza diferente. E depois ele termina defendendo que elas têm que ser usadas de acordo com a situação. Tá? Então, como é usado pela maioria, deve ser o uso que nós devemos fazer sob a pena de, se não o fizermos, estarmos sendo ridículos, pedantes, né? Não nos adequarmos, digamos assim, à situação. São as variações linguísticas. Aí a questão diz assim, em sua argumentação o autor estabelece que, então a resposta é a letra E, né? Fala e escrita são domínios distintos. Ele falou, domínios diferentes, né? Da natureza e da cultura. Desta forma, a boa comunicação implica conhecer e empregar os recursos específicos de cada um deles. Quando escrevemos, temos que usar as características da palavra escrita. Quando falamos, temos que usar as características da palavra falada, certo? Aí nós temos a letra A gente marca como amarela de média dificuldade, porque ela diz assim, ó, a palavra escrita se espelha na palavra falada. Dessa forma, a boa comunicação implica reconhecer que fala e escrita são de mesma natureza, tá? Ó, você vai lá em cima e você elimina isso aqui, ó. Pertencendo, pois, a mundos mentais essencialmente diferentes, os dois tipos de palavra obedecem forçosamente a leis ou regras essencialmente diferentes. Então, não pode cair nisso aqui. Só que a maneira como está elaborada costuma confundir aqui quem está fazendo a questão. Olha B. As diferenças entre fala e escrita são muitas. Beleza, isso aqui está correto, foi dito aqui. Só que aí diz assim, ó. Dessa forma, a boa comunicação está relacionada ao valor cultural da linguagem. O que ele diz aqui é exatamente o contrário. Ao falar, temos de obedecer à lei do maior número, e não ao valor cultural. Se a maioria pronuncia mal, temos que pronunciar mal também. E a letra D, os fenômenos naturais precedem os culturais. Dessa forma, a boa comunicação depende de ajudar aqueles às especificidades desses.
tá? É claro que os fenômenos naturais precedem os culturais, isso é óbvio, né? Então, pode levar a induzir, né, o aluno a marcar isso aqui, porque começa corretamente. Primeiro você aprende a falar, depois você aprende a ler e escrever. Dessa forma, a boa comunicação depende de ajustar aqueles às especificidades desse. O que o texto nos diz como um todo é exatamente o contrário. Nós temos que usar esses recursos de acordo com a situação. Não temos que ajustar a palavra falada à escrita quando estamos falando. Temos que falar como a maioria, portanto, elimina essa. Agora, a mais perigosa era a letra C. Ó. O fenômeno cultural está contido no natural. Tá? O fenômeno cultural está contido no natural. E aí ele diz assim, ó, dessa forma, a boa comunicação diz respeito ao uso que cada pessoa faz de acordo com as necessidades cotidianas. Vejam, essa segunda parte, dessa forma, a boa comunicação diz respeito ao uso que cada pessoa faz de acordo com as necessidades cotidianas. Bate com o que ele está defendendo essencialmente. Só que quando ele diz assim, ó, o fenômeno cultural está contido no natural, e aí a gente lê lá em cima, ó, a palavra falada é um fenômeno natural, a palavra escrita é um fenômeno cultural. O homem natural pode viver perfeitamente sem ler nem escrever. Então isso já nega isso aqui, ó, que o fenômeno cultural está contido no natural. Tá? O contrário, né, daí ele diz, não pode o homem a que chamamos civilizado. Por isso, como disse, a palavra escrita é um fenômeno cultural. Não da natureza, mas da civilização, da qual a cultura é a essência. Portanto, ele está negando isso aqui, de que o fenômeno cultural está contido no natural. Mas essa era a mais complicada, porque a segunda parte bate exatamente com a essência do que ele está defendendo. Certinho? Se errou, não desanima, não. Continua tentando, que o objetivo aqui é o treino. Quanto mais você treina, mais capacidade você tem para resolver essas questões. Até a próxima! Você gostou da explicação deste exercício? Gostou do método? Que tal fazer isso regularmente com um curso que tem mais de 150 aulas e é frequentemente abastecido com novas aulas? E o principal, ter mentoria permanente e individual diretamente comigo ao longo de todo o ano até o dia da prova para tirar todas as suas dúvidas. Ficou interessado? Quer conhecer a plataforma? Quer saber mais? Clica no card que está aqui em cima. Isso vai mudar a sua forma de preparação para os vestibulares. Vai te dar muito mais resultado.